Houston Rockets 110-105 para cima do Minnesota Timberwolves, uma partidaça onde o Wolves começou melhor, mas o Houston foi retomando o protagonismo por jogar em casa ao longo do jogo e transformou isso em vitória. E eu vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes de destacar que eu separei uma camisa do Houston Rockets para quem simpatiza com o time, com a franquia, deixei o link aí nos comentários. É uma camisa que tem a logo do Houston na frente e atrás tem um desenho bem bacana. Para quem gosta do Houston Rockets, eu indico que dê uma olhada. Link nos comentários. Destacar também que eu tenho dois canais sobre NBA, que é o 21 NBA Club e o 42 NBA Club. Já pedi para você se inscrever e ativar o sininho nos dois canais. Tô trazendo basicamente um vídeo por dia em cada canal, tá bom? Já pedi também para você deixar o like, que a maioria das pessoas assiste o vídeo e acaba esquecendo de deixar o like. Bom, vamos lá, começar olhando pelo lado do Houston Rockets. Vale destacar o jogo que o Kevin Durant fez. Um jogo monstruoso dele. Eu não me lembro de um jogo tão bom dele com a camisa do Houston Rockets. Eu arrisco dizer que essa foi a melhor atuação dele. Mas se não foi a melhor, tá no top 3, top 5, sem dúvidas. O Kevin Durant, dentro de 40 minutos, fez 39 pontos, 4 rebotes e 7 assistências. Em rebotes, nada incrível, em assistências, beleza, é um número bacana, mas ele fez 39 pontos, tendo 11 de 18 nos arremessos, o que é muito bom, e matando 6 bolas triplas, cara. 6 de 8, um aproveitamento espetacular na bola tripla. Isso daí dá o que? 75%? É basicamente isso. Enfim, uma partidaça do Kevin Durant. De novo, eu não me lembro de um jogo tão bom, com uma pontuação tão alta dele com a camisa do Houston Rockets. Se não foi a melhor, foi uma das melhores. Grande jogo dele, pra mim ele foi o grande destaque do jogo. Depois o Sengun. O Sengun fez 25 pontos dentro de 32 minutos, além de pegar 14 rebotes. Importantíssimo nesses rebotes o Sengun. E aí uma diferença é a seguinte: Kevin Durant fez esses 39 pontos com 18 arremessos de quadra. O Sengun fez esses 25 pontos com 22 arremessos de quadra. Né? O Kevin Durant teve 11 de 18 e o Sengun teve 11 de 22. Né? Mostra que o aproveitamento do Kevin Durant foi melhor. E aí nos lances livres, o Sengun foi muito mal, enquanto o Kevin Durant teve 11 de 14, ele bateu muitos lances livres, mas o Sengun também cobrou 9, só que só converteu 3. 3 de 9 é muito ruim para lance livre. Enfim, no geral, um jogo que o Sengun foi bem, mas o aproveitamento de arremessos não foi lá essas coisas, e o do Kevin Durant foi incrível, é por isso que ele liberou 40 pontos. Enfim, esses são os dois principais jogadores desse time do Houston Rockets, e na pontuação já retrata isso muito bem. Depois o Amen Thompson, que fez 14 pontos, além de 7 rebotes e 4 assistências. O Jabari Smith fez 9 pontos, além de 5 rebotes, com 3 de 12 nos arremessos. Aproveitamento horrível. No geral, um jogo bem ruim do Jabari Smith. E fechando os titulares, o Okogie fez 1 ponto com 0 de 4 nos arremessos, muito mal também. Enfim, 2 dos 5 titulares com um jogo bem abaixo do Houston e mesmo assim conseguiu vencer. Indo para os bancários, o Reed Shepard, que faz uma temporada incrível, de desconhecido para talvez o principal bancário desse time do Houston Rockets, está jogando muito bem. Ainda mais não tendo o Van Vliet, que ainda nem jogou na temporada, o Shepard é muito importante na criação das jogadas também, fora que ele tem uma bola tripla muito boa. Enfim, o Shepard fez 14 pontos, matando 4 bolas triplas, grande jogo dele. O Clint Capela entrou e fez 4 pontos além de 3 rebotes. O Tate, 4 pontos além de 3 rebotes. O Finney-Smith entrou e pegou 3 rebotes, por mais que tenha ficado zerado. E o J.D. Davison também ficou zerado. E é isso. Vale destacar que o Houston tá com alguns desfalques, né? Então o Aaron Holiday, que é um bancário importante, não jogou. O Steve Adams, que é um pivô importantíssimo para esse time. Em vários momentos já jogou junto Steve Adams em segundo, né? Mas Steve Adams não esteve à disposição. O Jeff Green, que é bem experiente, não esteve à disposição. Terry Eason, que é um bancário fundamental para esse time, não esteve à disposição. E o Van Vliet, que não jogou nenhum jogo na temporada e voltando, se torna um armador principal desse time também. Então, são muitos desfalques. Eu não vou nem falar do Jeff Green, mas o Aaron Holiday e o Terry Eason são bancários fundamentais. O Steve Adams, dependendo do molde do jogo, é até titular nesse time. E o Van Vliet voltando também é titular desse time. Então é o Houston Rockets que faz uma temporada muito boa. E mesmo assim não teve o Van Vliet em nenhum jogo, cara. Então, quando ele voltar, a tendência é que o Houston Rockets se torne ainda mais forte. Enfim, de grande destaque do lado do Rockets é o Kevin Durant, sem dúvidas. Indo pro lado do Minnesota Timberwolves agora, vale destacar, olhando essas duas equipes nesse retrospecto recente enfrentando a melhor equipe da NBA, que é o OKC, o Rockets
antes desse jogo, foi o jogo anterior, foi contra o OKC também, jogando em casa, o Rockets tomou uma sacolada, onde o jogo até foi equilibrado, mas na reta final o OKC passou o carro, construiu uma margem de acho que 20 pontos mais ou menos. E o Minnesota venceu do OKC na última vez que se enfrentaram, né? Enfim. Indo pro lado do Minnesota Timberwolves, já vale destacar, não teve o Anthony Edwards. O VanVleet é importante para esse time do Houston Rockets, mas foi a temporada inteira sem ele, então já se adaptou a não ter o seu armador principal. Já do lado do Minnesota, o Edwards não jogou esse jogo, se eu não me engano não jogou o último jogo também, mas é um time adaptado a ele ser o protagonista, né? Então não ter o Edwards nesse jogo fez muita falta. Se o Edwards jogasse, mantendo as configurações padrões que aconteceu dentro do jogo, a tendência era que o Minnesota vencesse. Mas o Anthony Edwards não jogou. O maior pontuador foi o Julius Randle, que assim como o Kevin Durant fez 39 pontos. Além disso, ele pegou 4 rebotes, deu apenas 2 assistências. E esse é um quesito preocupante para o Minnesota dentro do jogo, cara. No jogo inteiro, os titulares deram 12 assistências, os bancários contribuíram com 9. Eu tô falando de 21 assistências do jogo inteiro. Do lado do Houston Rockets, os titulares contribuíram com 16 assistências e os bancários com 19 assistências. Eu tô falando aqui de 35 assistências contra 21 assistências, um jogo mais fluido do Houston Rockets, né? Enfim, o Edwards fez muita falta. E olha que para compensar, jogou Mike Conley e DiVincenzo juntos para serem os armadores desse time, digamos assim. E o Mike Conley deu só uma assistência e o DiVincenzo só 4. Então, faltou esse armador nesse time do Minnesota. Do banco veio o principal assistente do time, daqui a pouco eu chego lá. Deixar esse suspense para você pensar quem foi. Enfim, mas o Julius Randle com um grande jogo, ele teve 14 de 25 nos arremessos. Tá bom? E aí é o que eu falei, o aproveitamento do Kevin Durant foi incrível. O Kevin Durant também fez 39, só que com 18 arremessos. O Julius Randle foi com 25 arremessos. Aí você pode até falar, mas o Kevin Durant teve os lances livres. O Kevin Durant teve 11 de 14 nos lances livres. O Julius Randle teve 9 de 11. Tô falando de 2 pontos de diferença em relação ao lance livre. Até porque, de fato, o aproveitamento do KD foi muito bom. E eu falei, ele matou 6 bolas triplas. O Julius Randle matou 2. Isso não é demérito dele. Mas é porque o Kevin Durant tava incrível, que nem eu falei. Talvez o melhor jogo dele na temporada. 6 bolas triplas, cara. 39 pontos. Um jogo realmente incrível do Kevin Durant. Por sinal, eu acompanho a NBA, digamos, de 2022 para cá. Primeira temporada que eu acompanhei foi aquela em que o Denver ganhou do Miami. Aí depois Boston, depois o OKC. Se eu não me engano foi essa a sequência, né? Denver, Boston, OKC, que eu me lembro é isso. E sempre que eu conversava com gente que acompanha a NBA também, eu percebi que tem muita gente que gosta bastante do Kevin Durant. De 2022 para cá, o que eu vejo e o que eu sei do Kevin Durant é que ele é um baita jogador, mas que eu não entendo talvez de onde vem toda essa idolatria, porque eu sei que ele era muito importante no início de carreira no OKC, naquele timaço que tinha o Harden e o Westbrook juntos, e no Warriors ele se tornou campeão, fazendo uma grande dupla ali com o Curry. Só que depois disso, no Brooklyn Nets não vingou, não transformou em título, né? No Phoenix Suns não transformou em título, e agora ele tá no Houston Rockets. Então eu imagino assim, olhando só para resultado final, é um grande pontuador, um dos maiores pontuadores da história da NBA, e que conseguiu transformar isso em título apenas no Warriors. Então eu vejo que é um grande jogador, só que tem muita gente que gosta muito do Kevin Durant. Acho que de fato, por eu não ter acompanhado esse auge dele, eu acho que dá pra dizer que o auge dele foi no Warriors, provavelmente. Eu não consigo entender muito bem de onde que vem toda essa idolatria do Kevin Durant. Eu acho que quem acompanha a NBA há mais de 10, 11 anos vai conseguir compreender melhor o porquê dessa idolatria em cima do Kevin Durant. Mas eu que acompanho há menos tempo, olhando apenas para desfecho final, não entendo também. Seria a mesma coisa que eu falar a mesma coisa olhando pro Harden, só que não tem tanta gente que idolatra tanto o Harden quanto tem em relação ao Kevin Durant, porque o Harden teve um auge muito grande no próprio Houston Rockets, mas não transformou em título, né? Enfim, voltando aqui, depois do Julius Randle, o maior pontuador dos titulares foi o McDaniels, que até acabou expulso. Ele que fez 15 pontos, 7 rebotes e 4 assistências.
jogo ok dele. Depois o Gobert com 10 pontos e 13 rebotes, sempre importantíssimo nos rebotes, mas ofensivamente não é uma arma muito perigosa. E aí depois o DiVincenzo com 8 pontos, 8 rebotes e 4 assistências, 3 de 10 nos arremessos, é um aproveitamento ruim. E o Mike Conley jogou como titular, ele teve 6 pontos com 2 de 8 nos arremessos, também é um aproveitamento ruim. Acho que um dos principais fatores para o Minnesota ter perdido é que tanto o Mike Conley quanto o DiVincenzo foram bem abaixo do que podem. O DiVincenzo até contribuiu com rebotes, onde ele foi muito bem, com 8, só que em quesito assistências, somados o Mike Conley e o DiVincenzo tiveram 5 assistências. O Julius Randle, que está com uma média de assistências altas na temporada, teve apenas 2, foi muito para a parte da pontuação. E que nem eu falei, o time inteiro do Minnesota teve 21 assistências. O do Houston Rockets teve 35, cara. Então, foi um jogo muito mais fluido do Houston Rockets, né? O Anthony Edwards, de fato, fez muita falta. Tanto para, numa reta final de jogo, chamar o protagonismo, tanto para fazer essa bola rodar e conseguir fazer de forma mais natural os pontos do Minnesota. Enfim, indo para os bancários, aqui tem um grande destaque, o Naz Reid fez um jogaço. Ele é um dos melhores bancários da liga, é sempre fundamental vindo do banco desse time do Minnesota. Ele fez 25 pontos, além de 9 rebotes e 4 assistências, tendo 8 de 11 nos arremessos e matando 5 bolas triplas. Um aproveitamento espetacular, cara. Ele teve 5 de 7 nas bolas triplas também. O Naz Reid teve um jogo quase que perfeito, cara. Ele jogou uma barbaridade. Tem vários jogos que ele é importante, mas com um aproveitamento tão bom quanto esse é difícil de ver para qualquer jogador, cara. 8 de 11, matou 5 bolas triplas, pegou 9 rebotes, uma partidaça do Naz Reid, jogou muito. Foi o grande cara a contribuir com o Julius Randle, né? Enfim, e só ele foi bem dos bancários em quesito pontuação. Depois de Bones Hyland, que fez 2 pontos, mas deu 5 assistências e foi ele o principal assistente do Minnesota no jogo. E aí o Behringer ficou zerado e o Clark zerado também. Vale destacar de caras importantes que não jogaram. O Dillingham é um assistente importante desse time que não jogou. E o Anthony Edwards, que é o principal jogador desse time. Num geral, um Houston Rockets que teve o Kevin Durant, que inclusive é o grande ídolo do Anthony Edwards, né? Seria interessante se o Edwards jogasse para ter esse confronto de novo do Kevin Durant contra o Edwards. Mas enfim, o Kevin Durant carregou o jogo, fez uma partidaça. O Sengun foi o cara que mais ajudou ele no lado do Houston Rockets. Já olhando para o lado do Minnesota, o Julius Randle, o principal pontuador. O Naz Reid com aproveitamento de arremessos incrível e matando 5 bolas triplas ajudou demais o Minnesota a ficar vivo no jogo. Mas no final das contas, acho que muito pelo Mike Conley e o DiVincenzo não terem feito uma boa atuação, não terem conseguido fazer a bola rodar e conseguir distribuir esse jogo do Minnesota, foi um jogo que não foi tão fluido do Minnesota. Que nem eu falei, 21 assistências é muito pouco, cara. Enquanto o Houston teve 35, que também não é um número alto, olhando pro tanto de jogador que pisa em quadra, tanto de tempo que tem para jogar, mas é bem melhor do que 21, né? Então o Houston Rockets venceu, até saiu perdendo no primeiro quarto, mas do segundo em diante retomou o protagonismo por jogar em casa e transformou isso em vitória. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou!